Olá, eu sou Rafa Linhares, o Físio do Idoso, e esse é o Espaço do Físio do Idoso. Se você está chegando aqui agora, aproveite para curtir, compartilhar e clicar no sininho para não deixar de receber o nosso conteúdo. Hoje vamos falar em gerontologia sobre um dos conceitos mais importantes que todo mundo precisa saber, não só profissionais da área da saúde e do envelhecimento, mas também todos os cidadãos, todos os familiares, todas as pessoas que convivem com pessoas idosas, todas as pessoas que estão se tornando pessoas idosas, todo mundo que está em um processo que não para de acontecer, que é o processo de envelhecimento. A gente vai falar de envelhecimento natural, de envelhecimento normal, daquilo que vai acontecer com todo mundo, à medida que o tempo passa, a maneira com que o nosso corpo se adapta, a vulnerabilidade natural do envelhecimento, as perdas que vamos sentir à medida que o tempo passar, e esse processo tem um nome, que é o processo de senescência. O envelhecimento normal, que vai acontecer com todo mundo que vivenciar as fases avançadas da sua vida. E o envelhecimento normal, essas adaptações que o nosso corpo enfrenta, principalmente o sistema neurológico, o sistema nervoso, que é o mais acometido pelo processo de envelhecimento, muda. E essas mudanças, em sua maioria, partem do sistema nervoso central, que comanda o nosso corpo todo, e aí tem mudanças que a gente acaba percebendo mais e outras que a gente percebe menos. De uma forma geral, todos os sistemas são afetados. A nossa pele muda, a maneira com que nós nos movimentamos muda, a maneira como nós interagimos muda. E tudo isso, baseado nos conceitos da gerontologia, dependem muito também do quanto a gente consegue manter de qualidade de vida, que eu falei no primeiro episódio, e também de autonomia e independência. O nosso corpo vai envelhecer e a nossa mente vai acompanhar. A gente vai precisar se adaptar. Mas se nós nos mantivermos ativos e engajados com nossas conexões sociais, exercícios físicos, exercícios cognitivos, boas relações familiares, a gente vai ficar muito mais tempo no processo de senescência e não com as doenças, que é o envelhecimento patológico, que a gente vai chamar de senilidade. Em outras palavras, senescência é o envelhecimento que a gente quer ter, o processo que vai sim mudar e afetar a nossa vida, mas que não vai trazer problemas necessariamente. A gente pode separar o processo de senescência da senilidade, principalmente, partindo do entendimento que aquilo que é natural vai acontecer com todo mundo, mas não deve trazer prejuízo, não deve trazer dependência, não deve trazer um risco maior do que o próprio processo de envelhecimento em si. A gente sabe, é um fato, que a idade avançada aumenta as chances de várias doenças e muitos problemas de saúde, de perda de independência, porque isso é um risco que vem com o avançar da idade, mas não quer dizer necessariamente que todo mundo que vai envelhecer vai ter prejuízo funcional com interferência no cotidiano. Quando extrapola o limiar da perda da qualidade de vida, quando começa a envolver uma reestruturação familiar para que as pessoas tenham o suporte que precisam, ou seja, cursa com dependência, a gente está indo para um outro caminho. E é um caminho de problemas, que é onde a gente entra, então, no processo de senilidade. A gente pode, então, classificar a senilidade como o processo de envelhecimento com problemas. Eu sempre digo que não vai dar para evitar todos os problemas em todas as pessoas, mas se a gente entende aquilo que é natural do processo de envelhecimento, que faz parte, a gente fica um pouco mais justo na hora de dar o suporte para as pessoas idosas da nossa família que precisam, por exemplo, que podem, em algum momento, extrapolar esse limiar da qualidade de vida e precisar de mais suporte. E aí entender que as pessoas que vivenciarem um processo de senilidade vão ter problemas e que essas pessoas vão precisar de muito suporte, muito ou algum suporte, porque existem intermediários até do nível de ajuda, para que eles consigam resolver os seus problemas. E, se for possível, retornem para aquela condição de manter independência, de manter autonomia, mesmo vivenciando um processo de senilidade. Algumas doenças crônicas aumentam muito a chance de outras doenças e outros agravos. E quando a gente envelhece com doenças crônicas por muito tempo, a gente reduz tempo de qualidade de vida. Mas como eu falei anteriormente também, se a gente entender que a compressão de morbidade ajuda as pessoas a terem mais senescência e menos senilidade, a gente vai estar atuando em qualidade de vida e envelhecimento ativo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, envelhecimento saudável e envelhecimento ativo é uma combinação que precisa acontecer simultaneamente de boa capacidade intrínseca, funcionalidade ativa e os ambientes por onde circulamos. A capacidade intrínseca é um conjunto de fatores orgânicos
e de acordo com o que a gente vivenciar ao longo da nossa vida, vão fazer reservas que vão nos ajudar com o enfrentamento e a resiliência física, psicológica, locomotora no nosso processo de longevidade. Capacidade intrínseca, então, em poucas palavras, reúne uma série de capacidades que são fundamentais para que tenhamos um envelhecimento bom. A funcionalidade é aquilo que a gente exerce. A funcionalidade permite com que nós interagimos com as pessoas nos ambientes que nós gostamos pelo maior tempo possível. E os ambientes seria justamente onde isso tudo se concretiza. Quais são os lugares, a sociedade, a comunidade, a nossa casa, que tem que ter acessibilidade e estímulos para que nós possamos manter boa funcionalidade de acordo com a capacidade intrínseca de cada pessoa. Essa combinação foi, segundo a Organização Mundial de Saúde, aquilo que a gente chegou mais próximo de definir atualmente o envelhecimento ativo e o envelhecimento saudável, que é focado em manutenção das boas habilidades funcionais, dentro da sua capacidade intrínseca possível e os ambientes onde a gente circula. E aí eu convido você que está assistindo esse vídeo agora para fazer uma reflexão sobre o seu processo de envelhecimento, independente da idade que você tem. Afinal de contas, o processo de envelhecimento já começou para todas as pessoas. Qual é o tipo de envelhecimento que você vai querer ter? Um envelhecimento de senescência, é um envelhecimento normal, com alguma adaptação mediante aos desafios da vida, ou um envelhecimento com problemas, que é o processo de senilidade? Se esse conteúdo te ajudou a decidir essa equação, eu fico muito feliz de compartilhar esse conteúdo. Clica aqui no sininho para receber notificação de novos conteúdos e compartilhe com quem possa interessar. Até a próxima!